Saiu o edital dos Correios e a banca é IBFC. Eu sei que tem muita dificuldade para você encontrar conteúdo desta banca aqui no YouTube. Inclusive, o meu vídeo é um dos únicos vídeos que tem. Mas agora, com o concurso dos Correios e essa expressividade maior aí, por ser um concurso nacional, abrange quase todos os estados, cidades, e regiões, macro-regiões, a gente já vai ver isso junto aqui com o edital. Com certeza a banca vai ser muito mais explorada e vai ter muito mais conteúdos aqui para vocês. Mas que bom que você chegou comigo aqui no canal, aqui neste vídeo. Vou te mostrar rapidamente como é o edital dos Correios, o que tem dentro do edital relacionado à redação. Depois eu vou te explicar como a IBFC funciona, estrutura e tudo que você tem que fazer. É uma aula bem completa para você sair daqui sem dúvidas a respeito da redação que vai cair na sua prova dos Correios. Bora comigo! Oi, meus amores, tudo bem? Eu sou a Chay, professora de português e redação aqui do Português Sucesso. Toda semana tem vídeo novo para vocês e agora tem uma leva maravilhosa de vídeos do Correio. Então eu vou pedir para você deixar o seu like, ativar a notificação e ficar bem grudadinho aqui comigo, porque é muito importante para mim. Para você que vai fazer os Correios, aqui embaixo tem link de curso de redação com correções, tem um WhatsApp para você fazer um acompanhamento comigo, tem vários programas de acompanhamento exclusivos para o Correio, correção de redação, banco de temas, aula particular, tudo que você precisa, mesmo que você esteja assistindo este vídeo às vésperas da prova, eu ainda consigo te ajudar. Então, não perde tempo e vem estudar comigo. Já deixou seu like, já ativou a notificação, vou espelhar aqui a minha tela, vou ficar bem do cantinho da tela, que eu gosto muito de fazer isso, mantenho essa didática com vocês. Vou espelhando a minha tela e segue aqui o estudo. Primeira coisa, a gente tem que analisar, claro, partes importantes do edital. Isso é premissa para você entender. Tem o cargo de analista, tem o cargo de agente e nível médio ou nível superior, remuneração inicial em 2.429, a gente sabe que é mais do que isso depois quando chega na atuação, e também 6.872, a banca IBFC, período de inscrição do dia 10 ao dia 28 de outubro, então você tem outubro para fazer a sua inscrição. E a prova só acontece lá em dezembro, Então, a gente tem bastante tempo para trabalhar e dá, sim, tempo de em 3 semanas você já consegue, com certeza, ficar melhor em redação. Não sei como que você está hoje, mas você consegue ficar melhor. Base de dados que a gente tem. Vamos olhar o edital aqui de analista e o que contempla dentro da prova discursiva. Deixa eu já tirar um mito pra você. Tem gente que pensa assim, ó, tem que ser um tema relacionado aos Correios na redação? Galera, pode ser que caia, mas não é obrigação cair, ok? Não é obrigação. Galerinha da Caixa, eu tive aluno que bateu o pé e falou assim, só vou praticar tema bancário. Caiu mobilidade urbana, um tema, inclusive, que eu acertei. Mas, o que eu quero dizer pra vocês é, não vai na onda de que, eu acho que vai cair tal tema, porque é muito falado esse tema. Vamos entender a IBFC. Eu vou até mostrar pra vocês aqui depois temas que a IBFC já abordou. Seguinte, a redação vai ser analisada em progressão, grau de informatividade e coerência. O que é isso? É o quanto você sabe sobre o assunto. Totalmente aqui, ó, a abordagem do tema e o quanto você sabe a respeito do assunto. Ok? Então, bem pegadinho com isso que vai ser trabalhado. Isso vale 2 pontos. Aqui. Também vai ser trabalhado qualidade do conteúdo, capacidade do candidato para selecionar, relacionar, organizar e interpretar fatos, informações, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista, demonstrando o conhecimento dos mecanismos linguísticos discursivos necessários para a construção do seu texto. Você já deve ter lido isso quando você viu alguma coisa sobre Enem. O Enem traz bem exatamente isso. Capacidade de selecionar os argumentos, de relacionar. Isso daqui nada mais, nada menos do que você entender dentro do tema
Qual a causa? Qual a consequência? Qual o motivo? Que argumento você vai falar? Por que aquele argumento? Qual repertório sociocultural você vai citar? Por que ele? Faz sentido com o argumento? Faz sentido com o tema? Faz sentido para a redação? Então, aqui isso vale 3 pontos. Então, toda a parte temática aqui já vale 50% da nota. Abordagem temática escrita corretamente. Coesão, então a progressão dos conectivos vale 3 pontos e a norma padrão vale 2 pontos. Claro, norma padrão aqui é o que menos vale, vale 20%. Caraca, Chay, eu erro muitas palavras, não tem problema. Você tem um teto de 20% de desconto apenas. Seu foco deve ser progressão, qualidade do conteúdo e coesão. Aqui, ajustes, obviamente, mas os itens 1, 2 e 3 são mais fortes e mais dificultosos para você, te garanto. Ainda a gente, claro, analisando partes do edital, porque é aqui que eu me baseio para poder ensinar vocês, a gente entende que para a prova de desenvolvimento discursivo, o candidato deverá redigir com clareza, concisão, precisão, coerência, objetividade, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento do texto que for escrito fora do local apropriado, estiver rasurada, ilegível ou incompreensível ou escrito em língua diferente da portuguesa. Aqui é só para você manter uma língua portuguesa ok. Você não sair das margens, você não escrever em outros idiomas. Já é besteira, mas acontece, ok? Bom, será desconsiderado, fora o efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado. Na correção da prova discursiva, a comissão de correção não terá acesso a qualquer identificação. Na folha resposta é destinada ao desenvolvimento do texto, então não pode se identificar. E manuscrita e legível. Só para tentar vocês que legibilidade é importante. Falo isso, quem é meu aluno sabe o quanto eu digo, gente, legibilidade. Agora, definitivamente, entenda o que você tem que fazer na prova. A prova da IBFC traz muitos temas sociais. Muitos temas sociais. Se assemelha muito, é muito parecida com uma abordagem mais do Enem. Por isso, é muito legal você ter uma boa cartinha na manga a respeito das leis, para fazer citação. Claro, filmes você pode citar, você pode citar séries também, não tem uma restrição disso. Teóricos, muito importante, sempre aqui muito importante. Mas eu quero te mostrar, antes de tudo, que existem três muito importantes bases de correção. O tema, então o quanto você conseguiu entender a respeito do tema, estrutura, o quanto você entende o que significa um texto dissertativo argumentativo e só depois a norma culta. Aqui dentro vai ter a coesão, tudo isso. Mas se você não tiver total noção e entender bem o tema, você não seleciona bem os argumentos. Se você não sabe qual é a estrutura de um texto, você pode escrever tudo muito bem feito, mas talvez você não encaixe a dissertação argumentativa. Chay, como que eu faço tudo isso então? Primeira coisa, antes de eu falar de introdução, desenvolvimento, conclusão, já vou fazer isso também, ok? Quero que você pense uma situação. Existe uma coisa chamada tema. Ao você olhar para um tema, seja ele qual for, ok? Você tem sempre que fazer uma seguinte interpretação. Qual é a causa daquele problema? Qual é a consequência? E qual é um motivo para ele permanecer? A permanência. Se você não se faz essas 3 perguntas, você não entendeu o tema. Se eu falo assim, os efeitos sociais do abandono de crianças. O que causa o abandono de crianças? Qual a consequência do abandono de crianças?
Porque existe uma permanência do abandono de crianças. Depois, com isso daqui, eu começo a entender o que eu sei. Isso aqui, ó, não é técnica ainda de escrita de redação. Isso aqui é técnica de interpretação do tema. Isso é muito importante antes de eu falar item a item do que vai na redação. Porque se você não entender o tema, de que adianta eu te falar item a item? Dá uma olhadinha comigo aqui, temas que a IBFC já cobrou, antes de eu te mostrar a estrutura. De que forma a sociedade pode respeitar e valorizar os saberes e os direitos dos idosos? Idosos. Por que a sociedade desrespeita e desvaloriza os idosos? Qual a causa disso? Tem que pensar. A influência dos insumos escolares na construção do processo de ensino-aprendizagem nas escolas brasileiras. A influência dos insumos escolares na construção do processo de ensino-aprendizagem. Os efeitos sociais do abandono de crianças e adolescentes no Brasil. Se isso daqui não beber totalmente da fonte do Enem, totalmente, gente, totalmente social. Temas que você realmente precisa, assim, ó, refletir bastante. Quando eu falo de estrutura, quero lembrar de uma coisa junto com vocês, uma coisa muito juntinho com vocês, tá bom? Primeiro, existe 3 itens. Introdução, ó, introdução. O desenvolvimento, que ele desdobra em 1 e 2. E eu tenho uma outra coisa que se chama conclusão. O que eu escrevo em cada linha, em cada uma dessas partes, é importante para mim. Toda introdução, ela tem, primeiramente, um contexto, que para a IBFC a legislação é excelente. Ela tem temas que levam a usar a lei. Sabe quais são as leis que mais se usam nas redações? Constituição, Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e Lei Maria da Penha. Depois você coloca a tese. A tese é o tema, o posicionamento do tema. E depois você coloca o que eu chamo de problemática, que são as causas. E no meio disso, entre o contexto e a tese, tem um conectivo. Entre a tese e a problemática, tem um conectivo. E tem lá do edital. Quando a gente fala de desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2, sempre migrando dos motivos colocados na introdução, sempre se começa C aqui, ó, um conectivo, depois o tópico frasal, que é o argumento, uma ligação disso com o tema, um repertório e uma explicação. Subo espaço aqui. Uma explicação. O D1 é com um ponto de argumentação, o D2 com outro ponto. Para só então eu passar aqui para a minha conclusão, em que eu sempre também começo com conectivo, eu sempre retomo o tema e eu aplico uma solução. Chay, mas redação não precisa de proposta de intervenção. Dependendo do tema, precisa. Sempre que eu tiver pessoas em sofrimento em relação a isso, eu sempre preciso de uma perspectiva de melhoria para aquele problema. A banca não coloca, gente, um tema para que eu não solucione ele. Eu corrijo redação. Então eu sei, digo isso para vocês com toda a tranquilidade do mundo. Você precisa solucionar. Olhem esses temas. A sociedade deve respeitar os idosos. Ó, é uma pergunta. De que forma? A pergunta já pede uma solução. Normal. Quando fala da influência dos insumos na construção do processo de ensino-aprendizagem, eu preciso falar
que eu faço com esses insumos. E depois, quando eu falo os efeitos sociais do abandono de crianças, eu falo dos efeitos, mas eu não tenho que resolver o abandono? 2 mais 2 são 4 na redação. Tem que solucionar. Gente, beleza? Olha só, essa é uma prévia, assim, do que você precisa entender correio, edital, IBFC. Tem só sobre redação agora do correio também aqui no canal pra vocês. Tem possíveis temas, tem modelo pronto IBFC. Então fica bem grudadinho aqui comigo, beleza? Espero que essa aula tenha te esclarecido de alguma forma um pouco dessa redação. E vamos juntos aí pra aprender mais. Ó, beijoca!